Hoje é dia 14 de outubro de 2024, meu nome é João Batista e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de ontem nós falamos sobre a harmonia entre os poderes, principalmente ali a harmonia que está acontecendo entre os poderes executivo e judiciário. Quando eu falo essa harmonia é bem entre aspas, tá, pessoal? Não que não esteja existindo a tal harmonia. Muito pelo contrário, ela está existindo de uma forma assim que está confundindo os dois poderes. A harmonia é tanta que está confundindo os dois poderes como se fossem um só. Eles se uniram ali para mandar no Brasil e estão isolando, então, o poder legislativo. Então, nós falamos sobre este assunto no vídeo de ontem. E hoje nós vamos falar como que começou essa situação, Nós tínhamos ali os poderes que eram autônomos, eles eram independentes entre si, eles eram harmônicos e ninguém sabia nem quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de repente, nós tivemos aí um rebuliço na política, o judiciário virou um poder político, e nós temos que entender como que tudo começou e, principalmente, fazer uma análise aqui dos acontecimentos, das coisas que aconteceram nos últimos anos, e aí nós fazermos uma reflexão sobre o que pode acontecer ainda. Então, fica até o final que nós vamos falar sobre isso, vamos falar como que começou isso daí, vamos falar, vou trazer aqui para vocês várias notícias mostrando o que aconteceu, um resumo, porque foram tanta coisa que aconteceu aqui, tantas coisas que aconteceram, que se a gente fosse falar de tudo que aconteceu, o vídeo teria aí umas 3 horas de duração no mínimo. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado de algumas coisas que aconteceram, principalmente na questão do 8 de janeiro, e nós vamos fazer depois uma reflexão de até onde essa ditadura que está no poder hoje ela pode chegar para impedir que a direita volte ao poder. Então, antes que a gente comece aqui, peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, você não vai pagar nada por isso, totalmente gratuito, tá? Você clica aí no botão inscrever-se. Depois que você estiver inscrito, ative o sininho das notificações, ali em todas, para que você seja notificado sobre todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer os seus comentários. Então, pessoal, como que começou esta bagunça que nós estamos vivendo, principalmente essa bagunça jurídica que nós estamos vivendo no nosso país? E se lembram que lá atrás, alguns anos atrás, até uns 6 anos atrás aí, a coisa reinava na mais perfeita harmonia, nós não tínhamos aí confronto entre os poderes, e aí surgiu uma pedra surgiu no meio do caminho dessa turma aí, e o nome dessa pedra se chama Jair Messias Bolsonaro. O sistema jamais imaginou que Bolsonaro seria um cara que teria condições de ser eleito. Vocês se lembram lá que nós tivemos ali as urnas sem o voto auditável, e aí tivemos toda aquela celeuma, para ter o voto auditável, e aí o sistema fez de tudo para não ter, e mesmo assim nós conseguimos então eleger o presidente Jair Bolsonaro, lá em 2018. E dali para cá a coisa foi só desandando porque eles não aceitaram o resultado daquelas eleições, o sistema não aceitou, principalmente o pessoal da grande mídia, da extrema esquerda e do judiciário. Quando eu falo do judiciário, são as cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por grande parte dos seus integrantes, é composto por ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Só para que vocês entendam aqui. E aí, o que aconteceu? Eles começaram então a perseguir o presidente eleito Jair Bolsonaro. Começou ali quando a Rosa Weber, que era ministra do Supremo e do TSE, ela entregou uma cópia da Constituição ao presidente Jair Bolsonaro. Aquilo ali foi simbólico. Você tem que seguir isso daqui. Só que aí, o que aconteceu? Muita gente fala que aquela era a última cópia da Constituição Federal que existia lá dentro do Supremo e dentro do TSE. Porque de lá para cá, as cortes superiores não seguiram mais a Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro, pelo contrário, ficou naquela ladainha, dentro das 4 linhas da Constituição. Eu estou jogando dentro das 4 linhas, e esse dentro das 4 linhas aí, o outro lado, dando chute e canelada.
e principalmente dando chute e canelada na própria Constituição. Então, o que acontece? Começou aqui, né? Eu trouxe aqui como uma notícia de exemplo, mas não quer dizer que começou exatamente aqui. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi a cassação dessa senadora Selma Arruda, que é aqui do meu estado, aqui do Mato Grosso, tá? Essa cassação aqui aconteceu em tempo recorde. O TSE, por 6-1, ele cassa, então, o mandato da senadora Selma Arruda, que era conhecida como a Moro de Saia, segundo o blog do Noblar. Então, a senadora Selma Arruda, ela era de direita e ela, em tempo recorde, ela teve o seu mandato cassado. E por que ela teve o mandato cassado? Porque ela tinha encomendado umas pesquisas eleitorais ali para ver a viabilidade dela sair como candidata a senadora. Tinha contratado essa pesquisa antes do pleito eleitoral. E por conta disso, ela foi cassada em tempo recorde. E não teve apelação, ela foi cassada e acabou. E aí colocaram no lugar dela, então, entrou o suplente, que era o Fávaro, que hoje é ministro do Lula, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, nós tivemos um outro caso também, que foi o caso do delegado Francisquini. Ó, por 6-1 também, tá? 6-1, TSE caça deputado do Paraná que divulgou fake news contra urnas eletrônicas. O delegado Francisquini era um cara muito atuante, também de direita. Ele foi eleito também lá em 2018 e já no finalzinho das eleições ali, ele gravou um vídeo, deu uma entrevista, sei lá, falando que ele não confiava nas urnas eletrônicas. Já estava no finalzinho do pleito eleitoral. E o TSE usou essa fala dele aqui para cassar o mandato do cara. Por conta disso, um deputado federal perdeu o seu mandato. O delegado Francisquini foi cassado. Então nós já tivemos aqui 2 parlamentares de direita que foram eleitos lá junto com o presidente Bolsonaro em 2018, Selma Arruda, senadora, e delegado Francisquini, deputado federal, ambos cassados pelo TSE. E aí foi rolando, e toda a perseguição que vocês já viram, vocês viram durante a pandemia o que aconteceu, toda aquela perseguição. Então eu não vou nem falar mais do que aconteceu durante o governo Bolsonaro, senão, como eu falei para vocês, o vídeo ficaria aqui muito longo. Foi uma perseguição assim absurda, o presidente Bolsonaro não podia falar nada que estava errado, tudo que ele ia fazer estava errado, e o sistema que estava certo. Tiraram poderes dele durante a pandemia, todo mundo viu isso daí, não vou nem falar sobre isso. E aí, nós vamos falar a partir, então, do que aconteceu já quando eles conseguiram, então, tirar o Lula lá da cadeia, colocaram o Lula na cadeira de presidente. Tá? Então, você vê que eu estou dando um salto bem grande aqui. Lá de quando o presidente foi eleito em 2018, toda a perseguição que ele teve, que eu resumi aqui, e aí nós tivemos, então, a retirada do presidente Bolsonaro pelo sistema, que ele foi tirado à forceps mesmo ali, né? Não deixaram ele fazer a campanha dele, não deixaram usar nem as imagens do 7 de setembro, não deixaram usar na campanha dele, né? Que era aquela multidão de gente. Não deixaram ele usar as pessoas se manifestando favoráveis a ele lá na Inglaterra, no velório da rainha. Quando ele foi na ONU também, uma multidão de pessoas lá se manifestando favorável a ele, não pôde usar aquelas imagens, e etc. Então, ele, na campanha eleitoral já de 2022, ele não pôde fazer nem lives de dentro do Alvorada, que o TSE proibiu também. Quer dizer, eles foram amarrando as mãos e as pernas do presidente Jair Bolsonaro, até que conseguiram arrancar ele do poder e colocaram o descondenado lá no lugar dele. E aí nós tivemos, então, a revolta da população. A população se revoltou, foi para frente dos quartéis pedindo socorro, porque não tinha a quem recorrer. E o povo realmente ficou revoltado. Aí quando nós nos deparamos, então, com aqueles atos lá do 8 de janeiro, que é o que o sistema aproveitou para ali sim eles darem um golpe no Brasil. O sistema deu um golpe no Brasil ali no 8 de janeiro. Eles deixaram acontecer a quebradeira para depois criminalizar todo mundo da direita. E aí nós tivemos, então, aqui, no 8 de janeiro, eu vou trazer algumas notícias aqui para vocês verem como que o sistema é cruel. Olha aqui, ó, Moraes vota para condenar ambulante que foi ao QG vender mercadorias. Então nós tivemos um homem que foi ali vender, sei lá, boné, camiseta, algodão doce, esses ambulantes que ficam vendendo lá. E aí, como eles pegaram todo mundo que estava ali, em frente do QG ali, frente do quartel, e eles colocaram todo mundo no ônibus e levaram, então
o cara foi condenado. O Moraes votou pela condenação do cara. Um outro caso aqui, ó, Moraes vota pela condenação de homem que frequentava cultos no QG. Então, as pessoas faziam ali cultos evangélicos ali, no QG, e este homem, ele frequentava ali os cultos. E aí ele também foi colocado dentro do ônibus e foi levado, e o Moraes votou pela condenação dele. Uma outra notícia aqui, ó, e essa aqui, que eu acho que é a mais importante de todo esse episódio aqui, porque nós tivemos uma vida ceifada pelo Estado. Preso nos atos de 8 de janeiro, morre no presídio da Papuda. Esse aqui foi o Clezão. O Clezão que deixou a mulher, as filhas, né? Ficou viúva ali, a mulher, as filhas ficaram órfãs de pai, porque o cara era doente, e depois de tanta apelação ali da defesa para que ele fosse solto porque ele estava mal de saúde, o Moraes não soltou e o cara morreu na cadeia. Então você vê a crueldade que é isso. Eles, para tentarem criminalizar toda a direita, eles não estão medindo consequências. Nós tivemos, então, o caso de uma pessoa que perdeu a vida dentro do presídio, estava ali sob o poder do Estado. E aí nós temos uma outra notícia aqui que fala o seguinte, ó. Ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre os atos antidemocráticos, vota para condenar a empresária de Tubarão, em Santa Catarina, a 17 anos de prisão em regime fechado. Camila Marques é acusada de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros crimes. Esses outros crimes aqui, entre esses outros crimes aqui, está a violência armada, que esse pessoal está sendo condenado sem ter um estilingue, sem ter sido apreendido um estilingue com eles. Ela estava presa, mas foi solta e responde em liberdade por ser única responsável por cuidar de seus 2 filhos. Agora poderá retornar à prisão. E aí nós temos aqui a foto da mulher aqui, como é que é o nome dela mesmo? É Márcia, né? Não, Camila Marques. A Camila Marques. Você acha mesmo que a Camila Marques, essa senhora aqui, uma jovem, né? Você acha que ela tem condição de demolir o Estado Democrático de Direito? Você acha que ela, sem nenhuma arma, ela cometeu violência armada? Você acha que tem como ela fazer um golpe de Estado, acusada de tentativa de golpe de Estado? Ah, mas ela estava junto com outras pessoas. Tá, mas todas essas pessoas teriam condição de fazer isso? Para dar um golpe de Estado e para demolir o Estado Democrático de Direito, você tem que ter pelo menos alguns blindados, alguns caças e um grande contingente de guerreiros, de soldados ali armados para fazer isso. Caso contrário, isso é impossível de ser feito. Uma mulher como aquela ali, mãe de 2 filhos, aí ela vai cometer todo esse tipo de crime e pegar 17 anos de cadeia. Outra notícia aqui na mesma linha, ó. Presa há mais de 1 ano por manchar estátua com batom, mulher é denunciada pela PGR. Então, o Procurador-Geral da República, o Gonê, denunciou a Débora, que é uma cabeleireira, que escreveu lá aquela célebre frase que o Barroso disse, perdeu o mané. Lembra que o Barroso disse isso aí para uma pessoa que foi questionar ele, se não me engano, lá em Portugal, Nova York, não sei. E aí ela escreveu lá na estátua, em frente ao STF, perdeu o mané com um batom. E essa mulher aqui, mãe dessas 2 crianças aqui, ela foi condenada a 14 anos. 14 anos de cadeia. Aqui, ó, STF torna ré mulher que pichou perdeu o mané em estátua. Tá? E ela foi depois condenada a 14 anos de cadeia. E nós temos aqui as crianças que são filhas da Débora, é um videozinho, eles pedindo aqui para que a mãe seja solta. Oi, eu sou o Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito. A gente quer muito que ela saia de lá. Oi, meu nome é Caio, eu sou irmão do Rafael. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa lá em Rio Claro. Por favor, ajude a gente. Então, aí você vê essas 2 crianças implorando para que a mãe seja solta e lembrando que a mulher do Cabral, que foi condenada a 400 anos de cadeia, a mulher dele também tinha sido condenada, ela foi solta porque ela tinha 2 filhos, parece que um de 12 e um de 15 anos, eram bem maiores do que essas crianças aqui. E eles sim eram bandidos corruptos,
E hoje estão aí ambos livres, leves e soltos. O Cabral aí com rede social e tudo. Sabe? Então isso indigna a gente, pessoal. Sabe? E quem vê essas crianças implorando pela soltura da mãe ali, só se não tiver coração mesmo. Por mais que você seja um esquerdista, um cara da extrema esquerda, eu sei que tem uns que não tem coração, que fala assim, eu quero que se ferre mesmo. Sabe? Aí vocês têm que lembrar, vocês que são de esquerda, têm que lembrar que vocês sempre fizeram isso, vocês sempre destruíram prédios públicos. Quem não lembra de vocês destruindo os prédios públicos ali na Praça dos Três Poderes? E nunca ninguém foi condenado por conta disso. Coisas muito mais graves vocês fizeram, inclusive saiu pessoas feridas, policiais feridos das manifestações da esquerda. E nunca ninguém foi condenado, nunca ninguém foi chamado de terrorista, disse que estava demolindo o Estado Democrático de Direito. Quando o Temer mesmo assumiu, quando a Dilma foi cassada, teve esse tipo de manifestação lá em 2017. Quem que não se lembra? É só buscar aí nas redes sociais, vocês vão achar as imagens. Não, mas aí o sistema agora tem que criminalizar a direita, que eles chamam de extrema-direita, então para isso vale tudo. Vale inclusive destruir a vida das pessoas. E nós temos aqui, essa outra notícia aqui no Metrópolis, ó. Mijão, batata e minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Traficante guardava um caderno com os nomes e pagamento dos clientes. Havia também Leozinho, Limpeza e Tairone. Isso aqui foi uma quadrilha que foi desmontada pela Polícia Federal que estava abastecendo com droga os funcionários do STF. Será que esses traficantes aqui vão ser condenados a 17 anos de cadeia? Eles vão cumprir pena desse tanto? Será que quem estava financiando, os funcionários do Supremo Tribunal Federal que estavam financiando o tráfico, comprando a mercadoria deles, será que eles serão condenados a 17 anos de cadeia? Como estão sendo essas pessoas aí que são trabalhadores, pais e mães de família? Com certeza não. Com certeza não. E aí nós temos um outro caso emblemático também da perseguição, que foi o caso do Daniel Silveira, que todo mundo viu, foi preso enquanto ainda era deputado federal, porque gravou um vídeo xingando ou falando mal de ministro do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que o deputado federal ele tem imunidade parlamentar. Ele foi preso. Aí depois o presidente Bolsonaro, já nos últimos dias do seu governo ali, ele deu a graça presidencial para o Daniel Silveira foi solto. Quando o presidente Bolsonaro foi tirado do poder e colocado o ex-presidiário, o que os ministros do Supremo fizeram, principalmente ali o Alexandre de Moraes, que levou para o lado pessoal, uma briga pessoal com o Daniel Silveira. Ele está usando a estrutura do Estado, a estrutura do Supremo Tribunal Federal para perseguir este cara. Eles, então, cassaram a graça presidencial, que isso é um absurdo que fizeram, cassaram a graça presidencial e mandaram ele de volta para a cadeia. E o Daniel Silveira está até hoje preso. Aí ele conseguiu, depois de tanto implorar por justiça a defesa do Daniel Silveira, e já ter cumprido a pena que ele já deu direito a ele para o semiaberto, o que o Moraes fez agora? Concedeu o semiaberto para ele, mas mandou ele para uma colônia agrícola a mais de 50 quilômetros da cidade, tornando inviável o cara sair de lá. Para manter o cara preso. Para manter o cara preso. E aí o que fala aqui na notícia? Ó, Daniel Silveira é transferido para a colônia agrícola em Magé e participará de programa de replantio de árvores da Mata Atlântica. Daqui a pouco vão colocar uma bola de ferro no tornozelo desse cara e vão colocar um cara com um chicote para açoitar ele todos os dias. É o que está faltando acontecer. É o que está faltando o Alexandre de Moraes mandar fazer, porque ele pegou o Daniel Silveira como se fosse um preso particular dele, para fazer a perseguição à direita. A outra notícia, ó, o Felipe Martins. Quem não se lembra do caso do Felipe Martins, também da mesma forma muito grave. Moraes manda soltar Felipe Martins, aliado de Bolsonaro, que tentava comprovar que não fugiu para os Estados Unidos. Olha só a sacanagem da Globo Lixo. Como que a Globo Lixo trouxe essa notícia aqui? Como que o Felipe Martins, que tinha que provar que não era culpado, invertendo o ônus da prova. O ônus da prova é de quem acusa. Se o Alexandre de Moraes estava acusando o Felipe Martins de ter ido para os Estados Unidos, que também não é crime, se ele tivesse ido com o presidente Bolsonaro no final do ano e retornado com o presidente, qual o crime que ele teria cometido?
Mas suponhamos que ele estava sendo acusado deste grave crime de ir para os Estados Unidos e voltar. Quem tem que provar que ele foi não é quem está acusando? Pois aqui a Globo fala que ele estava tentando comprovar que não fugiu para os Estados Unidos. O cara estava aqui no Brasil, foi pego aqui no Brasil, foi provado que ele não viajou para lugar nenhum. Aliás, ele viajou aqui dentro do Brasil, parece que ele tinha ido para Curitiba. Tinha comprovante de passagem de avião, tinha comprovante de Uber, tinha tudo. Ele mostrou tudo, todas as provas de que ele não viajou. E mesmo assim o cara ficou preso, parece que, se não me engano, por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses. E aí o jornalista Cláudio Dantas, ele até trouxe aqui uma cópia do alvará de soltura aqui do Felipe Martins. E o Cláudio Dantas disse o seguinte, ó, mesmo sem prova alguma contra o sujeito, o Alexandre de Moraes determina que Felipe Martins use tornozeleira e compareça à justiça toda semana. Está proibido de viajar, portar armas, usar redes sociais e se comunicar com quaisquer investigados. Entre aspas, nada de anormal, né? E aí tem aqui a cópia do alvará de soltura, se você quiser dar pausa e ler, você vai ver que está proibindo o Felipe Martins de fazer tudo isso daí, usar rede social, de portar arma, até o passaporte dele foi apreendido para ele não sair do país. Ou seja, o cara comprovou que não cometeu nenhum crime, você comprova, você está sendo acusado, e você comprova que você não cometeu nenhum crime, mesmo assim você vai usar tornozeleira eletrônica, você está cumprindo pena. Se você está usando uma tornozeleira eletrônica, você está cumprindo pena. Então, o Felipe Martins está cumprindo uma pena de usar a tornozeleira eletrônica, de não ter direito a um porte de arma, de não ter direito a usar redes sociais, de não ter direito a ver nem os seus amigos se porventura estiverem sendo investigados também. Então, e tem que comparecer à justiça toda semana para dar satisfação para o Alexandre de Moraes, sem ter cometido nenhum crime, gente. Então, olha o nível de perseguição que esse cara está fazendo, sabe? E aí, temos aqui, ó, Moraes reconhece falta de provas em caso de homem que passou 8 meses preso injustamente pelo 8 de janeiro. Imagina você, não sei se você já foi visitar alguém na cadeia, se você já teve a oportunidade de entrar dentro de uma cadeia. Sabe como é que é o ambiente de uma cadeia? Eu fui policial, então eu sei como é que é o ambiente lá dentro da cadeia. Não é nada agradável. Imagina você ficar 8 meses preso sem dever nada. E aí vem o Alexandre de Moraes e simplesmente reconhece que errou. É um erro aí. Manda embora. Põe uma tornozeleira eletrônica nele aí e manda ele embora. Para não dizer que eu errei, coloca uma tornozeleira nele aí, fala que ele não pode usar rede social. Ó, outra notícia aqui, ó. Mesmo depois de admitir erro, Moraes condena réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. Mesmo depois de admitir o erro, Moraes condena réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. E aí? O que é que você me diz de tudo isso? Vamos ver mais notícia aqui, ó. Zanin e Dino, que são os dois últimos aí que o Lula colocou, um advogado dele, o outro amigão do peito, o comunista, que ele se vangloriou de ter colocado lá como um comunista. Zanin e Dino seguem Moraes para condenar idosa de 69 anos por 8 de janeiro. A mulher com 69 anos de idade foi condenada pelo Gordola, pelo Zanin, pelo Moraes e Companhia Limitada. Vamos trazer mais algumas notícias aqui, ó. Moraes manda prender homem de 68 anos pelo 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer em estágio avançado. Olha só como é que esse cara é cruel. Olha o nível de crueldade do Alexandre de Moraes. O cara está com câncer avançado, tem 68 anos de idade e ele não quer nem saber. Nem traficante eles tratam desse jeito. Muito pelo contrário, quando é traficante, tem ministro lá que proíbe até a polícia de subir no morro lá para não perturbar os caras. Temos aqui, ó, Moraes vota para condenar por 17 anos pastor preso no 8 de janeiro. O cara era um pastor, estava lá pregando, lá no frente ao quartel lá. Foi preso e vai ser condenado e acabou.
E aí nós temos que falar também do caso do Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso porque a extrema-esquerda e a imprensa acusaram o cara de fazer operação para não deixar os eleitores do Lula votar. Vê se tem cabimento um negócio como esse. Eu fui policial rodoviário federal durante 25 anos. Todos os anos que tem eleições, ou seja, de 2 em 2 anos, a Polícia Rodoviária Federal faz a operação eleições. E o Código de Trânsito, uma lei federal, ele tem que ser cumprido, independentemente se é período eleitoral ou não. Você não pode pegar um ônibus que não tem freio, que não tem iluminação, que não tem para-brisa, que não tem documentação, encher de gente e falar que você está indo com o eleitor para votar e tem que deixar passar assim mesmo. É lógico que não. E a segurança das pessoas? E aí parece que foi apreendido 6 veículos lá no Nordeste inteiro. O Silvinei Vasquez foi preso, acusado de ter feito uma operação para proibir os eleitores do Lula. Tipo assim, ele parava o carro, vocês são eleitor do Lula? Não, não vai. Vocês são eleitor do Bolsonaro? Pode passar. Tem alguma lógica nisso daqui, pessoal? Tem alguma lógica? Não tem lógica nenhuma, sabe? E aí, Moraes determina a soltura de Silvinei Vasquez com o uso de tornozeleira eletrônica. E depois que o cara ficou preso por mais de ano preso, ele é solto, mas ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, não vai poder usar redes sociais, não vai poder sair do país e toda aquela ladainha, aquela lista enorme de coisas que o cara tem que cumprir, ou seja, está cumprindo pena. Está cumprindo pena. E o mesmo acontece com o Coronel Cid, que acabaram com a carreira do cara para poder perseguir a direita, porque ele era um ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Todo mundo viu o que fizeram com ele, tá? Soltaram o cara para ele fazer, tinha que fazer delação, ele fez, soltaram, aí ele falou num telefone lá com o advogado, ele falou que estava acontecendo, que ele foi pressionado para fazer, que o que ele falasse lá, eles só aceitariam se fosse para falar mal do Bolsonaro. E aí essa ligação foi vazada, eles voltaram com ele para a prisão novamente. Então, olha, destruíram a vida do Coronel Mauro Cid, destruíram a vida dele. E nós temos que relembrar deste videozinho que eu vou mostrar para vocês agora, aqui um videozinho curto, mas que o Alexandre de Moraes se diz vítima. Ele ia ser assassinado. Não, dá uma olhada aqui, vê se tem alguma lógica nisso daqui. São 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, né, Alexandre de Moraes? Você sabe que está mentindo, né? Comentários em redes sociais, se você for olhar comentário de rede social e for acreditar em tudo que algum idiota ou outra fala, o que ele faz? Para poder criminalizar a direita, ele pega um comentário ou outro de algum idiota e usa aquilo como se o povo inteiro de direita quisesse fazer isso com esse cara. Você acha que tem cabimento um negócio como esse? O cara ia ser enforcado em praça pública. O povo ia enforcar um ministro do Supremo em praça pública. Tem alguma lógica isso daqui? Aí ele fala, estava confundindo o CPF com o cargo. É ele que não sabe separar o CPF do cargo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não sabe diferenciar o CPF dele do cargo que ele ocupa. Dá uma olhada aqui,
nessa notícia do Estadão. Ó. Defesa faz perícia e diz que filho de Moraes foi quem deu tapa na nuca de empresário em Roma. O caso do aeroporto de Roma, onde ele acusou a família Mantovani, o Roberto Mantovani e os seus familiares, de terem agredido o filhinho dele. Só que aí ele não quer divulgar as imagens. Ele não quer divulgar. As imagens sumiram igual sumiram as imagens lá do 8 de janeiro, dos prédios públicos lá, dos ministérios, que o Dino sumiu com as imagens. A mesma coisa o Alexandre de Moraes fez aqui, porque o aeroporto de Roma mandou as imagens, só que ele proibiu que as imagens fossem divulgadas. Por que ele proibiu? Você acha mesmo que se eles tivessem batido no filhinho dele, você acha que ele ia proibir de divulgar essas imagens? Você acha mesmo que ele ia fazer isso? É lógico que as imagens dizem o contrário. E a defesa do Mantovani está dizendo que eles foram lá, assistiram, né, levaram um perito, porque ele não deixou divulgar as imagens fora dali. E a defesa fez a perícia e disse que o filho do Moraes foi quem deu tapa na nuca do empresário lá em Roma. E certamente foi isso que aconteceu. Então, o Alexandre de Moraes, ele pega o CPF dele e mistura com o cargo. A pessoa física do Alexandre de Moraes não existe mais, só existe agora o ministro. Em todo lugar que ele está, ele é o ministro. Chegou ao ponto de um cara fazer uma crítica a ele lá no clube que ele frequenta, e um puxa-saco dele ouviu o cara falando mal do Alexandre de Moraes, ele mandou prender o cara. Tá nesse nível. É nesse nível que está o Alexandre de Moraes. E aí nós chegamos no ponto do presidente Bolsonaro ficar inelegível. A maior liderança de direita do Brasil ficou inelegível. TSE condena Bolsonaro de novo e também declara Braga Neto inelegível. Bolsonaro foi condenado, então, por ter roubado, por ter feito um mensalão, um petrolão? Não, Bolsonaro foi condenado porque se reuniu com embaixadores. Ele fez uma reunião com embaixadores para falar sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas, etc. O ministro do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, o Fachin, tinha se reunido também com os embaixadores um pouco antes, e aí tudo tranquilo. Mesmo eles não sendo políticos, eles podem se reunir com os embaixadores. Não dá nada. Mas o Bolsonaro se reuniu com os embaixadores e ficou inelegível. O outro caso que deu a inelegibilidade do Bolsonaro também foi o 7 de setembro, que eles falaram que era abuso de poder econômico, porque tinha muita gente, né? Eu mesmo estava lá, eu não peguei dinheiro de ninguém para ir lá, e eu tenho certeza que ninguém que estava lá pegou dinheiro público para ir, todo mundo foi com as suas expensas. Mas o sistema não consegue aceitar que o Bolsonaro tenha essa popularidade. Então eles têm que destruir a direita, e quem representa melhor a direita do que Bolsonaro? E eles estão loucos para colocar ele na cadeia. Eles só não colocaram ainda porque eles não tiveram coragem, porque eles ainda estão estudando qual será a reação da população. Então eles ficam o tempo todo tentando desgastar a imagem dele, para ver a hora que ele estiver mais desgastado, para colocar ele na cadeia para não ter muita reação. Até agora não tiveram coragem, porque eles sabem que o Bolsonaro está mais forte do que nunca. Nós vimos aí nas eleições municipais o que esse cara fez como cabo eleitoral no Brasil inteiro, aí, tanto de gente que ele conseguiu eleger. E aí, vocês lembram que proibiram o Bolsonaro de fazer live lá na Alvorada, porque disse que era um prédio público e ele não podia usar para fazer campanha eleitoral no prédio público. O cara morava lá no Alvorada. E aí agora está tendo a eleição municipal, e nós temos essa notícia aqui, ó. Lula recebe bolos no Alvorada e grava vídeos para a campanha. O Lula está gravando vídeos para o Boulos lá no Alvorada, onde o Bolsonaro foi proibido de gravar para a campanha dele. E aí tá tudo certo. Aí vão falar, não, mas a campanha não é pro Lula. Né? Entendeu? Vocês entenderam como é que é? Os dois pesos e as duas medidas? A perseguição que é feita à direita? Então, aí nós já entendemos tudo isso aí, como é que começou, toda a perseguição que foi feita e que está sendo feita até hoje. Pessoas ainda estão sendo condenadas. Aqui na minha cidade, tem 3 pessoas aqui da minha cidade, que é uma cidade pequena, tem 3 presos aqui por causa do 8 de janeiro, só porque foram em Brasília. Foram presos aqui na cidade, estão presos. E aí vamos fazer agora a seguinte reflexão. Até onde vocês acham que o sistema ditatorial que está no poder hoje, ele pode ir para evitar que a direita volte ao poder? Porque pelo que nós vimos agora nas eleições de 2024, as eleições municipais, nós vimos aí que a direita está muito forte. E em 2026 tem tudo para que a gente volte aí
para o poder com um presidente de direita eleito e principalmente com uma maioria de senadores eleitos. E isso daí é que é o perigo para o sistema, principalmente para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque se nós tivermos ali uma maioria de senadores, eles podem sofrer impeachment. E o que vocês acham que o sistema está disposto a fazer? Até onde eles estão dispostos a irem com essa sanha ditatorial que eles estão, essa sanha persecutória que eles estão em relação à direita? Até onde vocês acham que eles podem ir? Eu acho que eles não têm limites. Eles vão tentar fazer de tudo para evitar que nós elejamos uma maioria no Senado em 2026. Agora, vai depender muito agora das eleições americanas. Em 5 de novembro nós teremos as eleições nos Estados Unidos, inclusive eu estarei lá nos Estados Unidos, tá? Vou ver de perto a muvuca toda que vai acontecer, né? E as eleições americanas, elas vão influenciar demais, o resultado dessas eleições vai influenciar demais aqui no Brasil. Se Deus nos ajudar, que nós tenhamos a eleição do presidente Donald Trump, aí nós poderemos ter alguma esperança. Porque a pressão que vai vir de lá vai ser gigantesca em relação a essa perseguição que esses ditadores estão fazendo com o povo brasileiro. Inclusive com pessoas que moram nos Estados Unidos, jornalistas que estão morando lá e que estão com seus passaportes suspensos, cassados. Não pode vir aqui no próprio país. E se vierem, serão presos. Então a eleição de Donald Trump será determinante para que nós tenhamos alguma esperança para 2026. Porque aí eu acho que eles não terão muitas armas, digamos assim, para que eles façam a perseguição, ou tirem as pessoas do jogo. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, nós temos aí vários candidatos a senadores que serão favoritos. O que eles podem tentar fazer? Ir tirando essas pessoas, deixando todo mundo inelegível. Como as ditaduras fazem por aí, como a Venezuela faz, como outras ditaduras fazem por aí. Eles podem fazer isso. Se Donald Trump estiver sendo o presidente americano, talvez isso diminua e nós possamos ter alguma esperança. Que a única esperança que nós temos aqui para que o Brasil dê certo é nós elegermos um presidente de direita e principalmente elegermos uma maioria no Senado em 2026. Senado e Câmara também, né? Então, pessoal, é isso. Acho que o vídeo já ficou bastante longo. Nós estamos aqui há quase 40 minutos. Eu agradeço a vocês que estão aqui até o final do vídeo. Se você ficou até o final, comente aí, se você assistiu o vídeo inteiro. E faça aí os seus comentários, o que você acha que o sistema fará, até onde eles estão dispostos a irem para perseguir a direita e não deixar que nós voltemos ao poder em 2026. Comente aí, deixe seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.